Olá, meu nome é Gabriel. Estou honrado em poder apresentar o nosso trabalho aqui na 29ª edição do Seminário de Iniciação Científica da PUC-PR, trabalho que eu vou apresentar logo em seguida. Então, o nome do nosso trabalho é a Análise da Prevalência das Mutações de genes ATM e BRCA1 em linhagem somática germinativa de pacientes com câncer de próstata metastático, cuja autoria é minha, Gabriel Salvin Andraus. Fui orientado pelo professor Dr. Fernando Meyer. Faço parte do curso de Medicina no campus de Curitiba. Então, contextualizando um pouquinho o cenário antes de entrar propriamente no nosso trabalho, a dosagem sérica de antígeno prostático específico foi um marcador excelente para que a gente possa detectar câncer de próstata e cuja sensibilidade é espetacular. Mas um grande problema da dosagem do PSA acaba sendo a grande heterogeneidade do próprio câncer de próstata, em que a gente não consegue diferenciar tumores de baixo risco de progressão daqueles com alto risco de progressão. Então, hoje em dia, surgiu a necessidade de a gente ter marcadores prognósticos e alvos terapêuticos específicos para esses tumores com alto risco de progressão, para que a gente possa intervir precocemente nesses pacientes e de maneira definitiva. Nisso surgiu como interesse as variantes de genes da via da resposta ao dano do DNA, que são genes realmente voltados para o reparo desse DNA uma vez que ele foi danificado, cujo principal interesse do meu trabalho seria o gene BRCA1 e ATM. Esses dois são genes de interesse particular, principalmente considerando suas respostas promissoras em alguns ensaios clínicos randomizados, para terapias com inibidores de PARP, inibidores de ATR e quimioterapia com platina, em que os pacientes têm demonstrado alguns resultados bem interessantes. Então, entrando na nossa metodologia e nos nossos objetivos, nosso estudo foi realizado de forma retrospectiva, utilizando dados do laboratório Mantis Diagnósticos Avançados. A nossa amostra foi principalmente constituída de pacientes com câncer de próstata metastático, que também possuíam mutações patogênicas em genes BRCA1 e ATM. Isso foi determinado por teste de sequenciamento genético. E o período do nosso estudo realmente foi aqui de janeiro de 2013 até dezembro de 2019. E nossa pergunta foi: quais são as variantes patogênicas em uma amostra de pacientes brasileiros? Então, em relação às variantes patogênicas de ATM, aqui estão as duas que a gente identificou nos pacientes e cuja principal do nosso interesse é a variante identificada entre amostras da Rússia, Polônia e do leste europeu, exatamente considerando a contribuição polonesa para o Paraná, pensando na imigração de 1870 a 1920. Em relação às variantes patogênicas de BRCA1, a gente tem essas duas, mais outras três que eu projetarei logo em seguida. Essa variante galiciana, em que a gente acaba observando na literatura ela sendo descrita como mais associada a fenótipos mais agressivos, mas sem aumentar o risco de câncer de próstata. E a variante europeia, que a gente identificou em Trigidas ashkenazi, mas que no Brasil tem sido bastante associada com casos de câncer de mama e de ovário. Essas outras três foram variantes patogênicas de BRCA1, a gente não tem tantas informações em relação a elas, com exceção da última, em que a gente também identifica ela mais prevalente em câncer de mama e de ovário. Então, nossas considerações finais considerando isso, a gente acaba observando algumas variantes patogênicas de origem predominantemente europeia, e isso faz sentido pensando na composição étnica do Brasil, especialmente aqui no Paraná. Algumas variantes descritas também foram descritas em casos de câncer de ovário e de mama, e a gente percebe uma falta de investigação de variantes patogênicas nesses homens com tumores. Foi até algo que o laboratório relatou para a gente, que havia uma falsidade em relação a esses dados. E como caminhos futuros, a gente acaba sugerindo essas duas pesquisas, pensando em investigar mais a questão. Muito obrigado pela atenção e um excelente seminário a todos.